Marcos, capítulo 15. Bem cedo de manhã, os principais sacerdotes, com os líderes religiosos, mestres da lei e todo o sinédrio, entraram em conselho. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Os principais sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Então Pilatos o interrogou outra vez: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos se maravilhava. Ora, era costume no dia da festa soltar um preso qualquer que o povo pedisse. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, o qual tinha cometido um homicídio na revolta. A multidão veio e começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Perguntou-lhes Pilatos: Queres que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Os principais sacerdotes, porém, incitaram a multidão no sentido de que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes: Que farei, pois, com este a quem chamais rei dos judeus? Gritaram eles: Crucifica-o! Pilatos, porém, lhes perguntou: Por quê? Que crime cometeu ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. Tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na sua cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! Feriram-lhe a cabeça com uma vara, cuspiram nele e, pondo-se de joelhos, o adoraram. Depois de zombarem dele, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, a que carregasse a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. E o crucificaram, repartindo entre si as vestes dele,
lançaram sorte para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o templo e em 3 dias o edificas, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os principais sacerdotes, com os mestres da lei, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Desça agora da cruz este Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e acreditemos. Os que com ele foram crucificados também o insultavam. Ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, exclamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactane, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: veja, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Dando um grande brado, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião, que estava em frente dele, ouviu o seu brado e viu como expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Na Galiléia, essas mulheres tinham-no seguido e servido. Estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José.
Então José comprou um lençol fino, tirou o corpo da cruz, envolveu-o nele e o depositou em um sepulcro lavrado numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o puseram